Olá, começa agora o Contraponto e, entre petralhas e coxinhas, o debate político muitas vezes se esvazia pelas ruas e pela internet. Nas redes, o comentário agressivo, o assédio e a ameaça torna esse espaço, então, uma arena em que todos perdemos. E por falar em internet, temos ainda aí duas polêmicas relacionadas. Uma delas é a suspensão do serviço de comunicação pelo aplicativo WhatsApp entre a segunda e a terça-feira. E além disso, na última semana tivemos a Anatel aí entre apoio e negativa à restrição de acesso à rede que as prestadoras do serviço queriam impor aos clientes. Para debater sobre esses dois assuntos hoje, os professores José Maria Pereira, do curso de Economia. Olá, Carla. Olá a todos. Olá, obrigada pela presença. Professor Sandro Meiners, do curso de Direito. Olá. Tudo bem? Obrigada. E professor, então, Lissandro Dallanora, do curso de Administração. Olá, Carla. Olá, obrigada pela presença. Então, vamos trocar hoje. O professor José Maria sempre fala, né? Ah, sou eu que começo. Vamos começar por aqui hoje. Quem gostaria? Bom, essa questão do WhatsApp, né, que acho que é o assunto talvez mais palpitante da semana, né? Pela segunda vez... Felizmente escapamos um pouco da questão do impeachment, né? Porque já é praticamente um fato consumado. A gente então a própria mídia perdeu um pouco o interesse, né? A gente vinha falando, né, sobre essa necessidade. Já tem um resultado já previamente resolvido, né? Aliás, já esperado. Desde o início tudo é uma crônica de uma morte anunciada. Nós já estamos com o cronômetro ligado em contagem regressiva, só esperando a oficialização do resultado. O pessoal lá no Palácio Planalto já está limpando as gavetas, já estão retirando as coisas. Né? Não, mas ainda tem alguns que estão tirando fotos nos gabinetes ainda. Ainda também. Como no Ministério do Turismo lá, né? Tem a primeira-dama do Ministério do Turismo, né? Aproveitando o momento, né? E tem algumas dúvidas. A grande dúvida é se a Dilma vai descer a rampa sozinha ou vai descer com o Lula. Ainda é a grande dúvida. O resto está tudo resolvido. Sério? Isso está nas redes sociais. Na verdade, a gente sabe. Não, a gente está brincando, mas é que, na verdade, já está. O encaminhamento não tem. O desfecho é previsível, óbvio. O resultado já é previsível, o resultado já é esperado e estamos esperando mais uma semana, talvez, 2 semanas aí para termos um resultado oficial. Né? Eu acho que algum fator ainda pode atrasar. Parece que dia 6 sai o relatório, que a gente já sabe, já obviamente. Sabe qual é que vai ser a decisão. Dia 11, eu acho que é a votação, então a partir do dia 12... Eu acho que na gravação do nosso próximo programa, talvez a gente já tenha... Novidades. Talvez não ainda, né? Porque dia 11, né? É dia 11. É dia 11, né? Como hoje nós estamos gravando no dia 3, né? Então nós não vamos ter ainda, talvez, o resultado oficial, mas daqui a... aí provavelmente vai surgir uma série de novidades, entre aspas, né? Nomes de ministros, coisas que todo mundo já sabe também, né? As novidades serão os novos ministros do Temer. Essa será a grande novidade. Que nem a oficialização daquilo. Que, na verdade, nem será tão novidade assim, porque já tem uma... Porque, na verdade, até onde eu sei, nossa área, o ministro da Fazenda é o mesmo do Lula. É o Henrique Meirelles, quer dizer. Então... São poucas mudanças. Talvez uma mudança significativa para nós seja na Amélia Lemos na agricultura, né? Que vai afetar o Rio Grande do Sul, alguém do Rio Grande do Sul compondo os ministros, além do Padilha, que já é, obviamente, esperado, né, nessa nova composição. Né? É provável. A Ana Amélia é a última dos fisiocratas. Os fisiocratas eram uma corrente do pensamento econômico antes da indústria, que existia na França. Ela continua mais ou menos, isso aí estava falando no século XVIII, um pouco antes, né, início do século XVIII, mais ou menos por aí que a Ana Amélia se situa, no meu conceito. No conceito da economia. Desculpe, Tá bem, né? Então, depois desse rótulo, né? Ela não avançou muito além dos fisiocratas, carimbo, né, eu acho. Não, é que, na verdade, ela faz uma defesa ostensiva como é que chama, da bancada ruralista, né? Na verdade, é o que ela defende, ideias assim de que a agricultura é mais produtiva do que a indústria, coisas que a gente sabe que não, né? Então, mas claro, obviamente é a base... A base eleitoral dela, né? A base eleitoral dela, não por outro motivo, mas eu acho que ela está mais ou menos assim. Teve uma época que o Delfim Neto foi ministro da Agricultura. Então o Jô Soares tinha um programa, acho que era Show do Gordo, que chamava, que ele brincava Viva muito. o Gordo, acho que era. Viva o Gordo, que ele confundia abacaxi com melancia e coisa parecida. Acho que a Ana Amélia vai ser mais ou menos por aí, viu? Não, mas parece que ela tem um tempo em que ela tinha uma propriedade rural, uma fazenda em Goiás, não tinha alguma história assim? O marido dela tinha? Não sei. Eu sei que tinha um tempo que ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso eu sei. Hoje nós estamos afiados. Acho melhor mudar de assunto para não levar processo aí. Daqui a pouco a gente leva. Vamos voltando, então, para
programa de hoje. Foi para descontrair o início do programa, né? Para o programa. Mas essa polêmica do WhatsApp, acho que é uma polêmica interessante a gente abordar, né? Porque ela envolve uma questão que eu considero importante e que tem gerado discussões não só no Brasil, os próprios Estados Unidos teve uma discussão interessante recentemente, que envolveu a Apple em relação à questão de abrir a possibilidade de violar informações de um telefone celular que envolvia um crime muito grave que estava sendo investigado pelo FBI nos Estados Unidos. E no Brasil nós temos essa questão, essa dificuldade, porque se o WhatsApp for instado pelo Poder Judiciário a fornecer uma determinada informação de interesse da investigação, na apuração de um fato grave, hediondo, de qualquer natureza, eles sempre vão dar uma resposta que eles não armazenam as informações, que eles não armazenam os dados. Eles dizem que é criptogravados e que aí não tem condição não teriam condições de fornecer isso. Mas a grande questão é o seguinte, quando a gente faz um convite para alguém na casa da gente, essa pessoa vem nos visitar, ou porque nós convidamos, ou porque ela se convidou a nos visitar. Se ela vier na nossa casa, ela tem que seguir as nossas regras. Nós temos uma regra. Nesse ambiente existe uma regra de convivência e a pessoa que chega lá, ela tem que se adequar a essas regras. O WhatsApp veio oferecer o seu serviço no Brasil. Então, ele tem que se adequar às regras brasileiras. Mais ou menos como o Uber também. Exatamente. Eu acho que quem chega tem que seguir um padrão. E aí, cabe a quem fazer as exigências. Alguém tem que exigir que quem chega tenha que cumprir a nossa legislação, tem que se adequar à normatização. Eu não posso chegar aqui e querer seguir regras de uma legislação de um outro país só porque eu tenho lá sediada a sede do provedor, do aplicativo, da empresa que explora esse serviço. Então, esse é o primeiro ponto de questionamento que nós temos que fazer. Acho que o WhatsApp está errado nessa questão. E eu tenho sérias dúvidas do ponto de vista, vamos dizer assim, do controle dessas informações, se efetivamente eles não têm esse acesso a essa informação ou simplesmente é mais fácil dizer que não tem, porque isso demonstra que este aplicativo goza de uma privacidade muito grande e seria, então, um grande atrativo do público, usuário, né? Essa questão de ninguém tem acesso, nem a justiça consegue acessar o que eu trato aqui, o que eu faço gravitar nesse ambiente. Isso é uma questão, Sandro, de filosofia dos criadores. Por acaso eu vi, está na rede também, uma entrevista do vice-presidente do WhatsApp, que pertence ao Facebook também, quer dizer, tudo. E ele fala que são 100 milhões de pessoas que vão ficar sem acesso, ou que ficaram sem acesso e tal, e dizendo que não tem condições de fornecer os dados que estão pedindo, etc. e tal, por essa questão de que são criptogravados, etc., que tem acesso para essa informação técnica, não sei o que, mas ao mesmo tempo ele coloca a posição dele. E a posição dele é que o sistema nasceu para ser livre e inviolável. Que a comunicação, as pessoas não tenham acesso a essa comunicação. Mas a questão eu acho que essa dúvida que tu levanta aí, eu também fiquei no mesmo momento, porque há uma contradição entre a filosofia do criador, o que ele pensa, né, e o não fornecimento, entendeu? Quer dizer, ele diz que não porque está inquirido judicialmente, então ele diz que não tem essa informação, mas ao mesmo tempo ele é contrário ao fornecimento da informação. Então eu pergunto, como é que uma pessoa que é contrária, que está na cúpula, fornece a informação, a não ser que seja através de pressão judicial? Mas aí a questão é saber, é justamente essa, né? Não querer fornecer, não poder fornecer. Mas a gente não teria, tecnicamente, quer dizer, uma pessoa em condições de dizer se pode ou não pode? Eu acho que é isso que está faltando no debate, né? Eu acho que sim, nesse Porque processo... senão não tem que aceitar a palavra deles. Nesse processo, eu acho que até o próprio WhatsApp mandou para o Brasil agora, nos últimos dias, alguns técnicos para mostrar um pouco a respeito disso, não é? E como a gente está falando de um instrumento aí, de um empreendedor, na verdade, que criou uma metodologia, criou um novo produto, vamos dizer assim, que ele se espalhou de uma forma avassaladora, né, pelo mundo afora, é um dos instrumentos mais bem utilizados. Da parte técnica em si, eu não tenho um grande conhecimento, mas a própria incubadora lá, nós conversamos muito com os empreendimentos a respeito disso, da proteção do usuário que está fazendo o uso do meu instrumento. E o WhatsApp, quando ele nasceu de uma característica de ser gratuito. Começa por aí. Toda a infraestrutura hoje que tem por trás do WhatsApp para fazer o sistema funcionar, ele não tem grandes servidores pesados.
Okay? A tecnologia que eles usam hoje é como, e tem alguns especialistas e correu algumas informações a respeito disso, é quase como se fossem os Correios, certo? O WhatsApp em si, ele é os Correios do mundo físico. Okay? O Lissandro escreve uma carta, os Correios transportam a carta do Lissandro até o destinatário recebe, mas os Correios não têm acesso à carta, entre aspas. Tudo bem, mas... A técnica que está por trás do WhatsApp é mais ou menos essa, fazendo um comparativo bem tosco. Entregador de mensagens. De mensagens. Não havendo crime, na minha opinião, é a mesma coisa o Correio, já usando esse exemplo. O Correio mesmo, antigamente, ele era violado, principalmente durante a censura no regime militar, ele era frequentemente violado. Claro, ali era um abuso, o flagrante abuso. Mas no caso da polícia, né, que havendo aquela informação, acho que havendo suspeita de crime, ninguém tem sigilo, na minha opinião. Apenas como contribuição, a Agência Brasil, por exemplo, publicou uma reportagem sobre o bloqueio do WhatsApp e eles têm uma declaração aqui do Maurício Brum Esteves, que é um especialista em propriedade intelectual e direito digital. Ele diz que a lei não fala em dados pessoais, muito menos em comunicações privadas. São apenas as informações mínimas para saber que uma máquina se comunicou com outra em determinado horário. Esse é o compromisso. O regramento que nós temos hoje. Né? Mas o WhatsApp ele não fornece nem isso. Ou seja, eu não consigo saber nem com quem aquela pessoa... Ele só dá o número do telefone, pelo que eu sei. Só os dados de quem está cadastrado. Mas ele não vai dizer com quem aquele telefone, por exemplo, se comunicou via WhatsApp. Ele poderia dizer, pelo menos, que o meu celular, através do WhatsApp, se comunicou com o professor Pereira, com a professora Carla, com o professor Lisa. Eu poderia dar essa informação. Ele não dá essas informações. Então, na verdade, esse é o grande questionamento. E aí, nós sabemos hoje que a tecnologia, assim como ela é útil para a evolução da sociedade, para a rapidez das comunicações, para o trabalho, para a questão da educação, do ensino, mas também é uma ferramenta utilíssima para o crime. Claro. Né? É uma ferramenta hoje que nós temos presidiários, porque a gente sabe que os presídios estão repletos de telefones celulares, não há sistemas que bloqueiem sinais de telefones, não há controle não consegue-se ter um controle efetivo sobre a entrada de telefones celulares nos presídios, e hoje um telefone celular, acesso à internet, acesso ao WhatsApp, eu posso me comunicar com o mundo todo. Então, muitos crimes acabam passando por esse veículo de comunicação. São pessoas que daqui a pouco têm criminosos, de facções criminosas, estão mandando matar pessoas através do WhatsApp, estão fazendo compras de armas, vendendo drogas, enfim. Existe toda uma questão que envolve determinado sequestro de pessoas, tráfico de crianças. Eu acho, Sandra, que tem uma coisa, como se originou esse sistema, Facebook, WhatsApp, o que seja, isso foi uma gurizada que criou isso numa garagem. Então eles tinham essa concepção de tudo livre, tudo livre. Mas agora isso cresceu a tal ponto que são grandes corporações multinacionais, entendeu? Que elas se sobrepõem à legislação do país. Eu acho que isso que está em discussão, né? Uma grande empresa multinacional, quer dizer, é um país dentro do país, quer dizer, o que vale é as regras dele e não as nossas regras. Eu acho que essa que é uma discussão, porque se coloca muito assim, não, mas um juizinho de primeira instância de uma cidade chamada Lagarto, lá aonde? Sergipe, não sei o que e tal. Eu acho que essa discussão, porque já em 2015 ocorreu algo semelhante com o Facebook, né? Então, isso já devia... Tanto é que foi até preso o presidente do Facebook no Brasil. Pois é. Isso já devia ter parado no Supremo, essa questão. Né? Eu acho que é uma questão tão importante não ficar Eu acho que tem que ter em primeira instância, porque aí o WhatsApp agora, que hoje é uma grande corporação, joga a equipe de advogados dele em cima e os caras derrubam qualquer liminar. Assim como o Uber, né? Também consegue se manter operando. O grande problema é que, infelizmente, talvez, para a questão do processo em si, de buscar provas... Não basta saber que uma máquina se conectou com outra. Não, mas cada vez mais nós vamos ter aplicativos que vão fazer isso. Nós estamos falando daqueles que são largamente utilizados, mas nós temos por trás da rede, aí, a rede como um todo, ela não é um espaço saudável, vamos dizer assim, não é? Nós temos, e aí a gente vê o próprio Tribunal de Justiça do Sergipe lá, que teve a sua página colocada fora do ar pelos próprios hackers, né? E esse rastreamento não existe como rastrear. A própria rede, a construção da rede mundial de computadores, ela permite isso. Ela permite lá servidores de DNS e diversos outros instrumentos que dificultam ao extremo. Mas, da mesma forma, existem informações de conseguir rastrear. No caso dos Estados Unidos, lá que nós estávamos falando do aparelho telefônico, não é? Que conseguiram se pegar as informações, foram os próprios hackers contratados, não é? Exatamente. Para fazer essa atividade. Tiveram que violar o porque sistema para buscar informação. O próprio software e o hardware possuíam uma proteção que, na tentativa de violação, apaga-se tudo.
Mas veja só, se não tivesse... Isso uma de outra grande empresa que também tem os seus produtos negociados. Se esses sigilos não fossem quebrados, veja o caso da Operação Lava Jato, não seria o que é hoje. Grande parte é por causa do sigilo telefônico que foi quebrado e se conseguiu chegar a essa comunicação. Imagine o que mais teria... Eu acho que essa discussão, quer dizer, eu também não sou a favor que, dizem eles, 100 milhões de usuários fiquem sem WhatsApp, né? Mas eu acho que esse episódio serviu para alertar, né, e tentar ver se essas grandes corporações, elas se ajustam, ainda que parcialmente, à legislação do país. Eu acho que era isso que o Sandro Eu acho que a grande dizer. pergunta Exatamente. é a quem interessa o sigilo das informações? O Luciano não tem problema nenhum em não ter sigilo. Eu continuaria utilizando o sistema sem problema nenhum. Isso é mais a seara do Sandro, mas eu não tenho dúvida que se há suspeita de crime, o sujeito não tem direito a sigilo. Eu entendo que nessas questões, e aí cabe, eu acho que está faltando essa questão aqui no Brasil, é se delimitar o que é a exigência legal para que se possa explorar determinadas atividades no Brasil. As operadoras de telefonia, aplicativos, provedores de internet. O Marco Civil ele é genérico, ele tem informações. Como qualquer lei no Brasil, ela dá margem a uma série de interpretações. E a interpretação que eu faço é sempre aquela que atende às minhas necessidades ou aos meus interesses, que é o que normalmente acontece. Então, nós precisamos, talvez, sentar à mesa, né? Ou nós, né? Quem tem que sentar à mesa é as pessoas que precisam, o que elas precisam buscar nesses meios de comunicação, o que é importante como um substrato probatório para um processo, para a apuração de um crime. Porque, veja bem, no momento em que nós criamos tecnologias que não são violáveis, nós estamos criando uma rede de proteção que vai viabilizar e vai ser explorada pelo crime organizado ou até pelos pequenos criminosos à margem da lei e funcionando com aparência de legalidade. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu acho que tem que ter um controle sobre tudo. Não que o Estado tenha o direito de invadir, até porque as informações que se obtêm nessas questões sigilosas, elas são sempre precedidas de autorização judicial e devidamente justificada a necessidade dessa invasão dessa privacidade, sob pena de, obviamente, se caracterizar crime. Então, veja bem, se tiver um controle, se definir o que precisa ser armazenado, o que precisa ser guardado, alguém pode alegar que tecnicamente não pode armazenar, não teria capacidade de armazenar, não teria capacidade, mas pelo menos os contatos, as comunicações, ou então permitir a interceptação dessas comunicações. Eu não posso armazenar o que já passou, mas eu posso criar uma ferramenta através da qual a polícia, o Ministério Público, o Judiciário tenham acesso aos diálogos. Não foi feito nada. E tecnologia... De 2015 para cá, passou um ano e tanto, né? Acho que foi 2015 isso que ocorreu. Não fizeram absolutamente nada. É isso que o juiz lá, que é bastante Vamos lembrar alguns fatos do nosso passado recente, não é? Os Estados Unidos não tinham um sistema lá que rastreava tudo, até telefones de presidentes? Com certeza, né? Não rastrearam a Dilma, é verdade. Até a Dilma, né? A Dilma, é verdade. A Angela Merkel. É verdade. Quer dizer, tecnologia existe para isso, né? Claro. Essas informações em algum Só que lugar não elas estão. Realmente, o Edward Snowden poderia ajudar, esclarecer. O Edward Snowden poderia ajudar, é verdade. Então existe, é só a vontade de fazer e deixar claro qual é a responsabilidade de cada um dos envolvidos. E aí a gente volta para outros sistemas e cada vez mais nesse mundo digital que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar outras ferramentas cada vez mais potenciais de gerar esse tipo de discussão. E concordo com o Sandro, enquanto nós não estabelecermos de uma forma clara o que deve ser feito, nós vamos sofrer isso inevitavelmente a cada momento seguinte. Mas são coisas simples, às vezes pequenas decisões que poderiam resolver. Por exemplo, a questão dos celulares dos presídios, que talvez é uma das grandes discussões que se estabelece. Aparentemente é simples de resolver, é só não deixar entrar celular no presídio, isso para mim, ou cortar o sinal. Bom, mas aí vamos... Por que a Anatel não diz assim para as empresas de telefonia? Bom, vocês querem explorar a telefonia móvel no Brasil. Então tá, vocês podem explorar desde que o sinal de vocês não atinja as unidades prisionais. Isso é um problema de vocês. Se vocês acham que não podem, vocês não exploram a telefonia móvel no Brasil. Sabe o que é? Quem Não tenho a resposta para tudo, mas sempre olhando lá de cima, né, da montanha. O que acontece? Esse esquema de agências reguladoras foi montado pelo Fernando Henrique lá atrás, entendeu? Copiando dos Estados Unidos. Mas uma coisa dos Estados Unidos é que tu tem agências de reguladoras fortes, entendeu? E que tem capacidade de disciplinar essas grandes corporações. E aqui no Brasil, se tu olhar essas agências, tem 100 funcionários, entendeu? Quer dizer, eles não têm capacidade nem de conseguir. Se tu reclamar para uma agência dessas, tu vai ter uma resposta lá quando não interessa mais, porque... E eles estão atrelados à linha de decisão política, então, quer dizer,
eles não têm condições. O próprio CAD, que é o sistema que regula a concorrência no Brasil, é ridículo. Tem meia dúzia de pessoas ali para regular um país do tamanho do Brasil. Então, essas agências reguladoras podem ser corrompidas tranquilamente, né? A gente sabe agora nessa questão ali da questão da... Limite da internet? Não, da Receita Federal. Sim. Eu não me lembro mais a sigla, do recurso lá. Os recursos que as grandes... CARF, né? Zelotes, da Operação Zelotes. CARF, né? CARF, eu acho. Isso, acho que sim. Que eles recorrem, acabam não pagando as multas e etc. Então, quer dizer, essas agências... E é fácil de corromper se tu tem meia dúzia de gente para fiscalizar. Então, há uma desproporção, quer dizer, tu tem corporações enormes, né? Tipo Facebook, WhatsApp e tudo, e Google, e etc. E aí, do outro lado, tu tem agênciazinhas bem pequenininhas assim, que não tem poder para nada. E um detalhe, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Anatel, né? Enquanto tem essa polêmica toda do WhatsApp, da questão da internet, a Anatel, por outro lado, atendendo a interesses das operadoras de telefonia, quer limitar o acesso, quer dificultar o acesso, né? Para as pessoas, quer limitar esse acesso. Então, se não fosse talvez o grande levante que a OAB fez até nessa questão, né? E que fez um chamado, está indo, agora estão criando até a CPI, agora, se não me engano, né, em relação a essa questão das telecomunicações, se eu não estou enganado. Porque geralmente essas coisas, essas coisas são feitas mais ou menos na surdina. Eles dizem que tem como é que chama, uma consulta, né? Eles fazem essa consulta popular que... É que a consulta é aberta, né? Tu tem que ir atrás da consulta. Eu acompanho esse setor porque é um setor que eu trabalho. Sim, mas e qual é o resultado prático dessas consultas? Até hoje eu não sei. Geralmente essas agências, elas... Estou terminando, cara. Vão a reboque do que as grandes corporações decidem. E cada vez se concentram mais, por exemplo, telefonia. Eu até nem sabia que a GVT foi comprada pela Vivo. Então, quer dizer, tu não tem mais concorrência. Então, vamos levando esse tema da Anatel, do acesso, restrições ou não ao acesso à internet, né, por parte das prestadoras, para o próximo bloco. Não saia daí. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Voltamos com o contraponto e nesse bloco puxamos o gancho então da Anatel, no apoio ou não, né, às prestadoras do serviço de internet que querem restringir, né, colocar limites aí ao acesso à rede aos seus clientes. E eu convido os nossos debatedores também a problematizarmos, partirmos desse assunto e chegarmos àquela polêmica, né, porque em paralelo a essa questão política aqui, nosso país vive atualmente, as pessoas ligaram, algumas pessoas ligaram essa restrição, essa possibilidade, né, de restrição no acesso a uma censura, né? Olha, então temos agora a impossibilidade de nos manifestarmos, estamos sob vigilância e
de alguma forma, algumas pessoas acabaram ligando, né? Esse momento. A explicação que seria a sobrecarga do sistema, que o pessoal fica copiando jogos eletrônicos e não sei o que toma muito espaço. Pelo menos, tecnicamente, eu não tenho a capacidade de discutir isso, mas a explicação seria essa. Eu acho que essa visão aí é do pessoal que se sentiu prejudicado e tal, né? E teve uma visão meio... É uma polêmica, né? Um pouquinho antes, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, nós começamos com a Anatel, né? A Anatel hoje é responsável por fiscalizar, né, todas essas empresas. As empresas se tornaram quase que monopólio. Mas a Anatel trabalha para quem? Ela deveria trabalhar para o nosso interesse, né? Exatamente. Esse é o ponto. Por isso que eu comentei antes. Quem serve quem? As empresas, a Anatel as empresas. Porque o que acontece? Aquele processo de privatização que aconteceu há muito tempo, que nós tínhamos empresas espelhos para ter concorrência na fixa, na móvel e assim por diante. Nós tivemos diversas empresas que foram criadas e a maioria não deu certo, foram poucas que deram certo, para concorrer quanto aquelas que tinham concessão. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos aí 2 grupos, 3 talvez a gente consiga elencar aqui, que se uniram. Não é? Porque aí nós temos NET, Claro, não é? Que são um grande grupo. Com a TIM. Nós temos aí Telefônica, Vivo, GVT. Quer dizer, os dois grandes grupos aí. E a Oi, que tem uma permeabilidade, vamos dizer assim, nacional. Foi montado um sistema de privatização da época do Fernando Henrique Cardoso. Complexo. Complexo e que, na teoria, parecia funcionar, mas logo ele começou a ser flexibilizado por pressões. Eu me lembro que, por exemplo... a mesma empresa não podia concorrer em 2 regiões, né? Tinha uma coisa assim, por exemplo, a RBS estava junto, no final das contas, aí não teve que sair fora. Eu não me lembro muito bem, porque faz Telefônica para São muitos Paulo. anos, estava junto lá com a Votorantim, era um esquema com o Votorantim, aí depois não deu porque eles queriam pegar o filé, que era São Paulo. E aí não conseguiram, aí saíram fora, deu uma confusão desgraçada. Agora pode tudo. Pode. Né? Agora pode tudo. Todo aquele processo foi por água abaixo. E qual que é o grande problema? Nessas uniões, nessas fusões entre grandes empresas, tu tem o primeiro fato é recuperar o investimento. E nós estamos passando por uma mudança drástica da cultura de quem consome o produto hoje. Hoje, por exemplo, todas as empresas têm as suas TVs por assinatura, venha a ser por satélite ou a cabo e assim por diante. A maioria da população está migrando para novos instrumentos, não é? Está saindo do tradicional. E aí como que eu faço para manter aquilo que eu preciso entregar para o meu investidor? E aí as empresas começaram a se articular nessa questão. De onde eu tiro receita? Bom, vamos cortar aquilo que nós entendemos que nós podemos e que de alguma forma possa ter uma legalidade. Algumas anunciaram que poderia ter legalidade. É uma questão de olhar, né? Mas aí parte da Anatel essa medida. Exatamente, de quem deveria... Se tu olhar o interesse da população. Da perspectiva da empresa, né, a coisa funciona assim. Mas se a gente olhar realmente o que de fato aconteceu no Brasil com as privatizações, quer dizer, nós olhando a história mais para trás, todo o sistema de telecomunicações foi montado no Brasil durante o regime militar, principalmente, com grandes investimentos públicos que, obviamente, se houvesse interesse, claro, a gente pode dizer que o regime militar era nacionalista, talvez dificultasse a entrada do capital estrangeiro, eu não sei se chegaria a tanto. O problema é que o capital estrangeiro não tinha interesse em fazer grandes investimentos. Depois que o investimento estava pronto, aí eles resolveram vir para cá, porque praticamente eles não fizeram investimento direto, eles compraram o que já existia. Né? E é isso que tem acontecido. Eles não têm interesse em ampliar os serviços, em fazer investimentos aqui no país, eles têm interesse em repatriar o lucro. Tanto que se a gente olhar, por exemplo, as contas externas do Brasil, a gente vê que hoje o que mais o Brasil é deficitário é na remessa de lucros. Exatamente. Antes era juros, quando nós tínhamos dívida externa. Hoje é lucros, exatamente por isso. Então o Brasil, na verdade, é que nem aquela música do Raul Seixas, né? É tudo free, vamos alugar o Brasil, é isso que aconteceu. E a gente está discutindo aqui coisas assim a varejo, mas eu acho que o atacado é que é mais importante. É por isso que nós chegamos nessa situação. Bom, mas um outro ponto também, né, que eu propus aqui na abertura do programa é a ligação, afinal de contas, do assunto internet, restrição ou não, em relação a esses ataques, né, que saem da rua e voltam para a internet, que saem da internet e vão para a rua. E em meio a tudo isso, a discussão do Marco Civil da Internet também pode nos colaborar para essa temática, né? De que modo vocês veem isso, né? Essa questão de investigações que muitas vezes não acontecem, ataques, assédios, né? Ameaças que muitas vezes são sofridas ali. De que modo vocês veem essa relação do Marco Civil
com a possibilidade de coibir esse tipo de ação, né? Aproveitando o momento, afinal de contas, né? Essa questão dos crimes que estão acontecendo através da internet, o que acontece? As pessoas, quando sentam atrás de um computador, as pessoas, elas sentem-se à vontade de externar o pensamento que elas tiverem naquele momento. Elas emitem opiniões agressivas, elas ofendem as pessoas, elas atacam as pessoas, porque há um distanciamento, né? A internet proporciona isso, o computador proporciona isso. Há um distanciamento, eu não estou vendo a pessoa que eu estou agredindo. É diferente de uma discussão pessoal, né? Por mais que ela possa estar acontecendo instantaneamente, online, né? Ainda assim as pessoas sentem um distanciamento. Então elas se sentem mais à vontade no recôndito do seu lar de ofender a outra. Ela está ali tranquila em casa, sentada no quarto, né? Com as suas chinelas ali, vamos dizer assim, né? E ela se sente à vontade de ofender, de atacar, sem pensar nas consequências desse ato. Não é o caso, por exemplo, de ofender no restaurante, né? Exatamente, muda um pouco. Como tem acontecido com o que a Carla anunciou ali no início do programa, né? A disputa, que não leva a nada, né? Entre petralhas, entre aspas, e coxinhas, né? Também entre aspas. Essa ofensa é o assunto do momento, mas essa exposição sempre houve, né? A partir da internet. Sempre houve. E se a gente, veja bem, muitas vezes eu acompanho algumas discussões que a gente acompanha, porque começa a descambar para o lado da baixaria, observando os comentários, dos crimes contra a honra, né, a própria ameaça, que é muito corriqueira na internet, enfim, as pessoas ficam se ameaçando, sem efetivamente pensar em concretizar aquilo, mas simplesmente aquele momento de raiva, né, no ímpeto, né, de uma discussão acalorada, as pessoas extravasam a sua fúria no teclado, né, teclando, digitando. E às vezes até confessam crimes na internet. Confessam crimes. Às vezes. Aí facilita um bocado quando o cara é exibicionista, né? Criminoso e exibicionista é ótimo para a polícia, né? Isso acontece muito. O Facebook tem sido uma fonte rica de informações para quem investiga, né? Exposição de dinheiro, armas, sujeitos jogando dinheiro para cima, fazendo vídeos, isso aí de vez em deitando quando. no colchão. É inacreditável, né? Que ainda façam isso. Colchão coberto de dinheiro em cima, né? Com o lucro. Ou armas que os caras mostram, né? Muito, né? Muito. Isso, Mas aí tem uma questão toda também de questão de mostrar poder, de inibir as pessoas, né? É uma ameaça velada, implícita, que se estabelece no momento em que o sujeito faz essas postagens, porque elas são endereçadas para alguém, sempre são endereçadas para alguém, né? E não é simplesmente para mostrar que ele tem e está mostrando para alguém que aquilo ali pode ser utilizado, né? Então, implicitamente, ele está ameaçando. Isso é uma sobrecarga para a polícia, né? Hoje nós estamos gravando o programa na terça-feira, tivemos uma entrevista do governador, acho que não sei se tu chegou a assistir. Eu não assisti essa. Na RBS. Mas o governador disse que está tudo ótimo do ponto de vista da polícia, que a polícia nunca esteve tão bem, apesar dos poucos recursos, né? Que a criminalidade está diminuindo. Eu não sei exatamente que mundo ele vive, mas certamente não é o mesmo que eu vivo, né? Nós vivemos, né, todo dia. O que acontece? O governo está carente de boas notícias à população. E talvez uma das únicas secretarias que produz notícias positivas nesse universo negativo de fatos é a Secretaria de Segurança. Porque mesmo com a criminalidade ascendente, nós temos rotineiramente fechamentos de desmanches de veículos roubados, furtados. Isso ele chegou a citar no programa. Uma das grandes bandeiras da Secretaria de Segurança atualmente. Prisões de homicidas, prisões de traficantes, prisões de quadrilhas de roubo, de quadrilhas que atacam caixas eletrônicas. Então a polícia, em que pese as dificuldades, ela está sempre produzindo alguma coisa. Tanto que, no atual contexto, agora, a Associação dos Policiais Civis do Estado do Rio Grande do Sul lançou uma nota, né, em função de mais um parcelamento de salário, que é para parar de fazer as operações, ou boicotar as operações, ou não fazer operações em horários extraordinários, porque o governo está aproveitando o trabalho da polícia para fazer uma propaganda. E dinheiro investido em propaganda que poderia estar sendo investido em recursos para o combate à criminalidade. Então, eu percebi que realmente o governo, apesar de dizer que não tem recursos, e não tem, está pagando até parceladamente, né? Acho que até R$ 1.500 é que paga, o resto é parcelado. Eu não sei se continua essa... Foram R$ 2.300 na semana passada. Sim. E agora nós continuamos esperando quando novamente a conta as moedas cairão na conta novamente. Mas né? e quanto custa o gasto em publicidade? Alguns milhões. Pois é. Alguns milhões de reais. Quer dizer, se a coisa é tão difícil assim, eu acho que publicidade era a última coisa para fazer, ou não fazer publicidade. Mas coerência é uma coisa uma coisa absurda. Mas aí é uma questão... de prioridades. É uma questão de prioridades. Veja bem, o governo não tem nada a mostrar para a população no sentido positivo.
Então, quando ele visualiza um determinado ponto que tem algumas notícias positivas, ele quer mostrar para a população. Porque senão parece uma ideia de ineficiência, de incapacidade. O político é pragmático, na verdade, e isso aí ele não está considerando um gasto, ele está considerando um investimento. Investimento cujo retorno serão os políticos do partido, porque a gente tem eleição esse ano, né? Prefeituras, vereadores, etc. Então, isso é pressão que também, mas quer dizer... É que, na verdade, eu acho que o grande problema é que em tudo isso a gente não tem a responsabilidade pessoal, não é? Quem está à frente da instituição pública que não é dele, ele faz o que bem entende, e infelizmente é assim, não é? Ele faz o que bem entende e ele não tem responsabilidade alguma. Se ele causar danos a uma pessoa na sua atividade profissional como representante do governo, quem vai pagar é o governo, e quem paga somos todos nós. Então o governador não vai ser responsável se ele gastou em publicidade em vez de investir naquilo que deveria ser feito. A publicidade é tão ridícula que está fazendo uma publicidade sobre essa liminar do Supremo, né, que absurdo. Que o Supremo não votou ainda no plenário, de 60 dias para dar um tempo para ver se o governo federal e o governo estadual se acertam e tem uma proposta coerente. Porque é óbvio que essa de juros simples não vai passar. O Supremo já sinalizou. Já sinalizou que não vai passar. Que não vai passar. E da onde o Estado vai tirar dinheiro? E não tem como passar, sabe por quê? Porque senão os Estados ficariam credores da União. Se inverteria totalmente o processo. Entendeu? Não tem jeito, se quiser realmente quebrar o país, faria isso. Agora, o que eu acho ridículo é o governo do Estado fazer uma propaganda disso, sabendo que isso não se sustenta. E usando uma tropa de choque, né, para fazer essa distribuição de informações. Isso daí eu acho que é um caso, se não tivesse à tua frente, eu diria, é um caso de polícia mesmo, né? Bom, aí eu penso que essa nossa questão proposta para a discussão aqui sobre internet, acesso, restrição ou não, frente a um Estado fragilizado por vários pontos, né, como os que vocês mais uma vez destacam aqui, realmente acaba ficando em segundo plano, né? Deveria ser um foco de segundo plano, porque eu acho que não tem ligação uma coisa com a outra. Nós estamos falando uma questão lá da restrição de internet, muito mais focada a um modelo de negócio, do que realmente um reflexo de uma vontade política, talvez, de esconder algo ou de impedir a comunicação entre os coxinhas ou os petralhas. De qualquer modo, essas investigações elas podem ser facilitadas ou não, né, com intervenção ou não desse poder, a partir dessa regulamentação, né? Então, as coisas vão em efeito em progressão. Mas eu acho que o processo que nós temos hoje de investigação está tão bem sólido, e a própria Lava Jato mostra isso, não é? A construção dos processos de investigação e de conseguir levantar provas e colocar isso como algo efetivo e chegar na punição final, ela está tão bem construída. Bom, mas nós nos deparamos eu não assino embaixo. Aliás, mas esse programa é contraponto, contraponto, está na hora de fazer o contraponto. Eu não sei exatamente o que vai acontecer depois do dia 11, dia 12 e subsequente. Exatamente. Até agora, a gente pode fazer todas as acusações. Aliás, Sandro, até agora, nada do ponto de vista de corrupção ou de crime pessoal chegou na Dilma. Hoje, o procurador Rodrigo, hoje terça-feira de novo, telespectador, nós gravamos esse programa, o Rodrigo Janot pediu para investigar o Lula e todo o primeiro escalão do governo, o Edinho Silva, o Berzoini, mais o Jacques Wagner, todo esse pessoal ser investigado. Mas na Dilma mesmo não chegou nada. Não chegou nada até agora. E o que a gente pode perceber é que não houve, pode até me corrigir, Sandro, quer dizer, não houve cerceamento da atividade da Polícia Federal e de jeito nenhum, e nem da Operação Lava Jato. Eu acho que isso aí não pode dizer que houve. Agora, eu não tenho a mesma certeza se com o Temer não vai haver. Porque quem é que está apoiando o Temer? São o pessoal que é o investigado. Né? Que é a maioria hoje, né, no processo. O Renan Calheiros, do Senado, tem 9 processos do Supremo, uma coisa absurda. Né? 12. E mais o Temer, que eu esqueci de falar. Quem é que teria interesse em frear a Operação Lava Jato? Óbvio, por isso que eu não concordo com o Lisandro que as coisas vão caminhar. Hoje. Tem, o cenário hoje. E tem um detalhe, né? A Dilma já liberou toda aquela verba dos 160 milhões para a Polícia Federal. Já está na caixa. Ela já adiantou, está liberando a verba integral do ano todo para a Polícia Federal. Aliás, ela está fazendo isso, está limpando a área e não deixando nada, né? Mas isso aí pode ter uma finalidade, né? Talvez seja para que amanhã, quem esteja lá, por exemplo, não impeça o processo e diga que não tem mais dinheiro para encaminhar para a Polícia Federal porque os cofres estão vazios, foram raspados, enfim. Então ela está
pode ter, a leitura pode ser dupla, né? Eu posso ter uma dupla visão sobre essa questão. A primeira é que ela tem o objetivo que a Lava Jato não pare. Eu acho que que interessa. Hoje interessa para o governo, porque agora... Que eu acho que interessa muito para ela, Dilma. Para ela, porque tudo que podia atingir, o máximo que podia atingir ela, no governo, era o impeachment. Isso já atingiu. Daqui para frente, quanto mais a investigação prosseguir, para ela pessoalmente, a não ser que ela seja atingida. Mas se ela tem a consciência tranquila e não tiver provas contra ela, eu acho que a única saída dela reverter esse processo é que haja condenação desses outros. Mas nós já falamos aqui na semana passada, né, que encaminhado o processo para o Senado, a Lava Jato, a cobertura à Lava Jato esfriou. A gente vê que o foco já não é tão forte sobre isso. Mas é que a Lava Jato ela é uma operação tão fragmentada, né? Cada fase. Fases, etapas, enfim, vários núcleos de investigação, que em algum momento pode ter um núcleo investigando algo que se aproxime do Temer, algo que se aproxime novamente, mais uma vez, do Cunha. Né? Mas após os complicadores ali em torno de Lula e Dilma, tudo isso, a gente foi para o impeachment em foco. A questão do próprio Aécio já, né? Também apareceu o Aécio também, envolvido. Quer dizer... Não escapa, na verdade, não escapa ninguém. E o paradoxo da questão, que a única que escapa é a Dilma. E é justamente a que está sendo condenada. Aliás, até casualmente, hoje tem pessoal da defesa da Dilma, inclusive um ex-presidente da OAB, que ele está usando uma metáfora, dizendo mais ou menos o seguinte, quer dizer... o caso da Dilma é mais ou menos uma pessoa que cortou um dedo e estão dando quimioterapia para ela, entendeu? Seria mais ou menos isso, o tratamento. Quer dizer que o tratamento é muito maior do que o necessário. Quer dizer, o impeachment seria num caso muito grave, né? Porque a decisão ela é uma decisão eminentemente de cunho político. Mas né? aí tu não acha que a OAB, por exemplo, agora meio que pisou na bola, entrando com o processo de impeachment? Estou te provocando porque tu é advogado, né? Porque eu acho que a questão que a OAB tomou essa decisão de uma certa forma, eu acho que assodada, apressada, e ela não ouviu o conjunto da obra, ou seja, essa não é a vontade da OAB de uma forma geral. Né? Eu também acho que não. E eu acho que a coisa está muito politizada, inclusive na jurista, aquela Janaína, que na verdade os argumentos dela são péssimos, entendeu? São na verdade, são horríveis, vamos dizer assim, né? E o Reale Júnior também. Quer dizer, na verdade, o tal crime de responsabilidade, eles não conseguiram demonstrar. Não, eles não demonstraram em momento nenhum. E eu estava ouvindo até a defesa do José Eduardo Cardoso, que para mim talvez assim, o grande expoente de toda essa discussão, né? Porque é uma pessoa que tem conhecimento jurídico, sabe defender ideias, né? Tem oratório. Mas não tem como convencer. Mas não tem como convencer porque... Quem já está convencido de antemão. Exatamente. Eu não consigo convencer aquela pessoa por outros interesses, muitas vezes. Mas aí a discussão no Senado, né? Mas isso aqui não é uma discussão jurídica, isso é uma discussão política. Mas aí, veja bem, nós não conseguimos divorciar a discussão política da discussão jurídica. Eu acho que a discussão... Toda a discussão, seja ela política ou jurídica, ela tem um fundo legal. Ela está sendo julgada pelo crime de responsabilidade, que no caso é o crime orçamentário, que é um dos últimos, eu tive esse cuidado, é o artigo 85, penúltimo da Constituição. Penúltimo, quer dizer, a Constituição pensou assim, o primeiro é atentar contra a União, depois os estados, a federação, e vai descendo, e o penúltimo é esse, entendeu? Ela está sendo impedida por um crime que a própria Constituição não considera, que também não foi, e aliás, mais ainda, porque um crime que, na verdade, é mais ou menos, eu até fiz uma coisa que eu escrevi, fiz uma metáfora, é mais ou menos aqui no caso de polícia de novo, quer dizer, se tu não tem um corpo, se o corpo não for encontrado, quer dizer, como é que se encontrou o criminoso, né, o homicida, antes de ter o corpo? Porque o orçamento de 2015 não foi julgado pelo TCU até agora, entendeu? Como é que ela vai ser condenada? Então, a questão surrealista que eu não consigo entender. É uma questão que, juridicamente, ela não se sustenta. Não. Pela seguinte questão, toda acusação, ela dá direito à defesa, mas a acusação pressupõe a existência de provas. E, além de pressupor a existência de provas, ela tem que ter um enquadramento legal. Eu tenho que ter previsto em lei qual é efetivamente que foi a conduta caracterizadora da infração que vai gerar essa possibilidade. E isso... Né? Veja bem, isso porque ela está polulando até hoje, né? Eles estão usando 2014, acabou o mandato da Dilma em 2014, o que ela pode ser julgada é 2015, mas 2015
é uma suspeita, entendeu? Mas o TCU ainda não... Está entendendo como é que colocar o carro na frente dos bois? Na medida que eu acho que até os telespectadores que acompanham esse programa vão dizer, o professor Pereira mudou radicalmente sua posição. Está defendendo que é golpe. Mas acontece que realmente quando a gente vê o processo evoluiu de tal maneira e que qualquer pessoa que eu acho que tem um pouco de seriedade, não julgue ideologicamente, ela vai perceber que, na verdade, esse processo é uma farsa. Mas eu acho que o grande problema está também na própria Dilma, né? E a gente já conversou isso aqui. Eu acho que todo o processo como está acontecendo é difícil de defender ele. Né? Jurídica, ética e assim por diante. Mas a gente não pode julgar pessoas, né? Não, nós não estamos julgando. E tem um detalhe mais grave ainda em tudo isso. Os ministros do Supremo se manifestando a favor ou contra. Exatamente, e principalmente preocupados com as manifestações que a Dilma poderia fazer para a imprensa internacional. Quer dizer, os ministros e ministros taxados de petistas. Vou fazer... Como o Toffoli, por exemplo. Eu queria só fazer para não perder, só uma observação, de novo com o governador ainda, na entrevista de hoje. Perguntaram para ele se ele era a favor ou contra o impeachment. Óbvio que ele desconversou para lá e para cá e tal, mas aí ele saiu com a seguinte frase. Às vezes a voz das ruas é mais importante do que o voto. É uma frase muito perigosa essa frase, esse momento, do ponto de vista da democracia. Para esse momento. Né? E que voz das ruas é essa? Quanto representa? A gente discutiu muito aqui com a Carla, com a Larissa. Eu acho que as vozes das ruas, para mim, não teve grande impacto, não teve grande significância. É quase que irrelevante, entendeu? Eles usaram um pretexto a voz das ruas, entendeu? Agora, quando um político que foi eleito por voto do povo diz isso, aí eu realmente acho que a democracia está em risco. E a Dilma só está caindo, está saindo e vai ser alvo do impeachment justamente porque ela não tem base de sustentação. E ninguém governa sem base de sustentação. Porque essas decisões... Seu raciocínio, porque foi as decisões que a Dilma tomou no passado. Né? Lá em 2013 ela tinha todos os recursos para eliminar totalmente jogar para os deputados a responsabilidade da reforma política. Sim, mas ela segurou a bomba. Eu concordo com isso. Não sendo correto o processo. A gente concorda com isso, mas só que a questão... Até porque na época o Temer colaborou para isso. Se a gente separar só esse fato da questão do impeachment, realmente... Mas hoje, por trás do Senado, na verdade, a gente tem outros interesses que foram gerados por todo esse tumulto. Bom, mas aí é o seguinte, aí nós vamos voltar naquele julgamento feito pela Câmara. Né? Quem é que são os representantes do povo? Quantos deles eleitos pelo quociente eleitoral? Quantos deles estão lá não pelos seus votos, não porque eles representam a população, estão lá, vamos dizer assim, de carona com alguém que fez muito voto, que estava, né? Então, a reforma política, quem deveria ter feito no Brasil foi o Lula. Suplentes que andaram por lá também. Suplentes que andaram por lá também. O próprio Temer é o rei dos suplentes, porque ele sempre entrou como suplente. Exatamente. E agora ele é suplente da Dilma. Né? Ele é suplente da Dilma, vai entrar porque é suplente da Dilma. Apesar que... Sabe qual é a função do vice? É substituir porque a questão é, quanto mais a gente penetra nesse assunto, a questão da democracia, esse modelo de democracia de república, presidencialismo é copiado dos Estados Unidos. Mas lá é um processo que tem estabilidade. Né? Na verdade, nós tivemos dois processos de impeachment nos Estados Unidos. Um acho que foi o vice do Abraham Lincoln, acho que em 1860 e poucos, né, que ocorreu isso. E houve o processo de impeachment, mas ele se afastou e voltou. Nenhum perdeu o mandato. E o outro foi do Clinton, que também se afastou e voltou, não perdeu o mandato. Né? O caso do Nixon, do Watergate, ele chegou renunciou antes. Entendeu? Então, quer dizer... Nunca houve afastamento de presidente numa democracia, numa república muito mais longa do que a nossa, né? E aqui no Brasil já é o segundo. O Collor foi afastado, inclusive. Mas o Collor, da mesma forma com a Dilma, estava ele completamente sem sustentação, ele estava sozinho, né? E a Dilma perdeu a sustentação. E quando todo mundo viu que o barco poderia afundar, né? Os ratos abandonaram. Como bons ratos que são, né? Todos pularam fora do navio e partiram para o outro lado, quer dizer, já em busca, né? Tanto é que alguns estão sendo cotados para serem ministros do Temer já, né?
Quer dizer, então, esse arranjo, né? Então, realmente, se a gente for analisar naquilo que nós discutimos, o impeachment tem uma natureza de golpe. E no caso, claro, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é diferente porque aqui a gente tem essas alianças espúrias entre o PT e o PMDB. Quer dizer, que por exemplo, o governo é como se o governo da Dilma tivesse terminado e entrasse um governo completamente diferente. Só que o governo é o mesmo, porque o PMDB estava junto o tempo todo, entendeu? Se há o crime de responsabilidade, há do PMDB. O vice também deveria ser afastado. Porque é diferente, voltando à questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos, o vice é do mesmo partido. Então, não sofreria, é aprovado o crime de responsabilidade do governante, ele seria afastado, arcaria com todos os prejuízos, mas o país não pagaria por isso. E o nosso problema aqui é que o país é que está pagando esse preço, entendeu? Porque vai ter, tem que dizer que é um golpe parlamentar, sem haver parlamentarismo no Brasil. Com certeza. Eu acho. Então, é uma questão que vai acontecer e não tem mais como voltar atrás, né? Juridicamente, eu acredito que o governo vai tentar ainda no Supremo Tribunal Federal depois dessa. Mas eu acho que o Supremo não vai reverter essa situação, porque o próprio Supremo já demonstrou, em alguns ministros já demonstraram algum interesse. É um tanto quanto esquisita essa questão. E aí nós entramos na composição. Né? Quem está lá no Supremo Tribunal Federal não está lá por ser um grande jurista, por ser um grande constitucionalista ou penalista. Quem está lá porque teve uma indicação, foi muito bem articulado politicamente, tem um bom QI, ou seja, conseguiu ser guindado aquele posto por alguém. Bom, estamos nos encaminhando para o final do Contraponto de hoje e eu convido então os nossos debatedores a nos dar uma palavra final, né, uma posição final sobre o programa, uma reflexão aí para os nossos telespectadores e internautas. Não, só queria dizer que foi anunciado no programa a questão dos coxinhas e os petralhas, que eu até nem sei muito bem o que significa isso, né? Mas eu acho assim, se a gente pode retirar uma coisa positiva, seria que realmente, talvez nunca houve tanto debate político quanto agora. Claro, por questões óbvias, né? A gente sempre colocava que os argentinos eram muito mais politizados do que nós, né? Hoje, ainda que empurrados por uma situação totalmente esdrúxula, essa que está acontecendo no Brasil, eu acho que essa discussão está se dando. Esse é o lado positivo. O lado negativo é exatamente a forma como isso está ocorrendo, através de agressões e tudo, que demonstra exatamente o despreparo para discutir política no Brasil, né? Oxalá isso sirva para que no futuro a gente melhore, que a educação nos ajude a melhorar esse debate, que vai ser importante para todo mundo. Essa questão, né, da intolerância, né, que as pessoas têm nas discussões, isso está bem claro, né? A gente não respeita a manifestação, a liberdade de expressão, a opinião do outro, né? As pessoas se posicionam e não admitem ouvir aquilo que elas não querem ouvir, aquilo que elas contrariam, aquilo que elas reperem nos seus pensamentos. Então, essa intolerância na discussão, ela é perigosa, né? Ela é perigosa, ela descamba para a violência, aquilo que aconteceu com José de Abreu, né? Demonstra claramente isso. Certamente houve excesso dos dois lados, né? Para quem não acompanhou o episódio, né? Então, o ator José de Abreu, então com a sua namorada, né? Priscila Petit, eles estiveram em um restaurante, né? Em que, segundo o José, eles teriam sido assediados por um casal na mesa ao lado. E aí, na discussão, o José de Abreu cuspiu nos dois, casal. Copiou o Jean Willis, né? Exatamente. Só que tem gustos e gustos. Tem uns que são merecidos e outros que não são, né? Aí que tá. Mas na verdade, quando a gente parte, em que pese a discussão ser acalorada, as opiniões serem contraditórias, e no momento em que se parte para a violência, para esse tipo de... Perde a razão. Ninguém tem razão nessa discussão. Então, nós temos que aprender que nós vivemos uma democracia e que as pessoas têm o direito de se manifestarem. E as opiniões contraditórias, contrárias, elas fazem crescer a democracia, né? Essa é a questão. E a pessoa se enriquece com a opinião contrária. Mas se tem visto o radicalismo, e o radicalismo leva sempre ao negativo. Eu acho que o grande ponto ainda positivo de todo esse processo é que o brasileiro está mostrando que mesmo um grupo pequeno sendo radical, vamos dizer assim, a grande massa hoje ainda sabe aceitar. E a gente vê pelos movimentos de rua, não é?
E mesmo os contrários ou a favores fazem os seus movimentos, os coxinhas, os petralhas e assim por diante, né? Eles conseguem ainda manter um nível de civilidade, mesmo que em alguns momentos isso não aconteça, mas a gente consegue perceber. Agora, porque só o que grande esses problema para nós hoje é essa questão... Tu já está desmerecendo essa questão da polarização. Né? Então, esse é um grande problema quando a gente polariza, porque todos somos brasileiros. Eu posso ter uma percepção de Brasil melhor do que o professor Pereira, do que o professor Sano, mas assim por diante. Nós vamos discutir e vamos chegar a um entendimento. Ou não vamos chegar, ok. Vamos continuar sendo brasileiros e assim por diante. Até porque, indiferente de petralha ou coxinha. Até porque dentro de cada um desses grupos estigmatizados, né, por apelidos ingratos, nós temos variantes, né? Pessoas que não são necessariamente contra um candidato, um representante ou outro, mas sim a favor de um processo democrático, para o qual, há alguns programas nós já debatimos aqui, o brasileiro talvez ainda não esteja preparado, não queira, né, estar preparado culturalmente, não queira abraçar todos os pontos, os lados, né? O brasileiro é difícil generalizar. Há algumas pessoas, né, que infelizmente tomam a ponta nessas manifestações agressivas. Mas eu acho que esse debate pode progredir com o WhatsApp fora do ar, o Facebook eventualmente fora do ar, ajudaria, né, o pessoal a refletir mais. Porque com certeza eles ajudam ao acirramento dos ânimos, né? É fácil, né? Qualquer expressão, qualquer aí cabe frase um outro debate. Exatamente. Repercute muito rapidamente do outro lado. Cabe um outro debate. Bom, mas o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a presença dos nossos debatedores e voltamos na semana que vem. Obrigada a você pela companhia nesse programa, a você que nos assiste também pelo canal da Unifra no YouTube, TV Unifra, Unifra Online. Então, e você também pode colaborar com a gente pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Até semana que vem.